Olá, o Curta TVE de hoje está no ar. E nesta edição do programa, tu assiste ao curta-metragem Adão Latorre, que traz uma história da fronteira do Rio Grande do Sul. Adão Latorre foi produzido em Bagé em 2014, com a direção de Adriana Gonçalves e a fotografia de Bruno Polidoro. Quanto vale para ti a vida de um homem valente e de bem? Florência. Florência. Fala, Sofia. Tô sem sono. Então, eu vou te contar uma história. Uma história de guerra. Guerra de fronteira. Que aconteceu aqui por estas bandas há mais de 100 anos. Silveira Martins, líder dos Maragatos, queria uma república parlamentarista. Do outro lado, Júlio de Castilhos, que liderava os pica-paus, queria uma república presidencialista. Aí foi que a briga começou. Dizem que após uma batalha vencida pelos Maragatos, a tropa Maragata montou acampamento às margens do Rio Negro, no local que hoje se chama Lagoa da Música. E os Maragatos tinham que dar um fim aos prisioneiros, pois não tinham o que fazer com eles, porque mal tinham alimentos. E foi nesta noite que um uruguaio chamado Adão Latorre traçou o seu lugar na história. Uns dizem que Negro Adão degolou 300 prisioneiros naquela noite. Outros dizem que foram 34. Hijo de una mierda, vas a que vea muerto, pica-pau de mierda. E Negro Adão, chamado de Pantera, de fera enraivecida, ia jogando os corpos na lagoa. Na lagoa que até hoje se chama Lagoa da Música. Assombrada em noites de lua cheia, pelos gritos de morte, misturados ao som de um instrumento musical. Pois dizem que entre os homens degolados havia um que tocava clarinete. Uns até dizem que Negro Adão
degolou homens até clarear o dia. E por que havia tanto ódio no coração do tal Negro-Adão, Florência? De fato, era o coração ferido do pobre homem, movido por um forte motivo por trás desta matança: o amor. O amor? Depois de servir na Guerra do Paraguai, ao lado do coronel Joca Tavares, Negro-Adão Latorre recebeu o título de tenente-coronel. E na Revolução de 93, novamente serviu a pátria, ao lado de Joca e Zeca Tavares, na causa que fielmente abraçou. E assim, partiu em sua missão, deixando o velho pai de guardião da esposa e suas filhas menores, na Serra de Santa Tecla, nos arredores de Bagé, onde ele morava. Mas Negro-Adão mal sabia que a tragédia do destino viria a destruir o seu lar. Para a agonia daquela família, passara por ali uma tropa castilhista, os Pica-Paus. Foi então que esses cruéis inimigos assassinaram brutalmente o pobre velho, que foi degolado friamente aos 90 anos. Depois, foi a vez da jovem esposa de Adão e suas inocentes filhas. Os homens se serviram estupidamente delas até a morte. Sabendo daquela tragédia, aquele homem rude, que muito tem sido acusado pela tradição como o pior bandido da época, sem que ele conheça o passado, pôs os joelhos em terra e, elevando os braços e olhos aos céus, pediu a Deus justiça, mas que lhe desse forças para praticá-la com suas próprias mãos. Não dando mais tréguas aos inimigos.
Quanto vale para ti a vida de um homem valente e de bem? A vida de um homem valente e de bem, para mim vale muito. Mas a tua, para mim não vale nada. Tá no fio da minha faca. Então degola, negro filho da puta! Acabamos de assistir aqui no Curta TVE ao filme Adão La Torre, produção de Bagé, lançada em 2014 e que tem a direção da Adriana Gonçalves, que está aqui conosco. Oi, Adriana, tudo bem? Tudo bem. Bom, várias questões envolvem esse filme. Antes do filme propriamente dito, tem uma série de questões que envolvem a própria região e a produção audiovisual que está começando a ser muito grande na região de Bagé, região de fronteira, né, Adriana? A gente vem numa militância pela produção audiovisual, né? Bagé já tem uma história com cinema. Muitas pessoas filmam em Bagé já há um tempo, né? Bagé teve um cinematógrafo lá no final do século XIX, foi uma cidade que teve 3 salas de cinema, 4 salas ao mesmo tempo, né? E de um tempo para cá vem uma galera militando pela produção audiovisual na cidade. Né? E o que a gente quer com isso? A gente quer materializar a nossa cultura, né? A cultura da fronteira, a estética, a paisagem do Pampa, a sua cultura específica, né? de quem vive na faixa de zona de fronteira, que tem uma série de histórias ricas para contar, a própria paisagem contribui para isso e a cultura local. Pois eu comecei a falar disso antes de falar do filme propriamente dito, porque tipo, esse envolvimento, todo esse engajamento de vocês resultou no filme, porque foi um documentário que foi produzido lá e tipo, o diretor viu também a produção de vocês, o anseio de fazer e resolveu ajudar vocês a produzir esse filme também, é isso? Isso, em 2014, né, o diretor Matheus Ruas passou por Bagé para filmar uma parte de um doc sobre os 150 anos da Guerra do Paraguai. E aí veio essa galera lá de São Paulo para filmar, justamente aproveitando essa paisagem do Pampa, né? O filme foi rodado numa estância lá, essa parte, na região. E aí, chegando lá, se recrutou pessoas para trabalhar no filme em Bagé, mas era uma coisa inesperada, assim. Eu acho que ele meio que não esperava chegar lá e encontrar mão de obra. Né? Encontrou gente que sabe fazer figurino, encontrou gente que sabe fazer cenário, trabalhar na arte, na cenografia do filme. Então, ele meio que se surpreendeu com isso, né?
e gostou muito do resultado do filme. Gente para trabalhar na maquiagem do filme, né? Fazer maquiagem especial, sangue, as feridas, assim, com um profissionalismo, né? Então, ele meio que se surpreendeu com isso e resolveu retribuir, ajudando financeiramente para a produção do La Torre. Bom, aí chegamos no La Torre, né? O La Torre, tu aproveitaste esse pessoal já, tipo, vamos dizer assim, tipo, uma mão de obra especializada de Bagé, que já estava atuando já em outras, nessa área toda, e trouxeste para o La Torre. E a história do La Torre é uma história, tipo, que ronda ali, tipo, os arredores, e está sempre na boca do povo. Como é que é a história de trazer o Adão La Torre para a tela? Pois então, o Adão La Torre, ele marcou essa história, né, na memória da história do Rio Grande do Sul. E isso é muito forte em Bagé, porque ele viveu ali. Ele era um uruguaio, negro, pobre, e viveu ali naquela cidade. E ele se juntou, né, na Revolução Federalista para lutar na Revolução Federalista. E ele foi um degolador muito conhecido justamente por essa noite da Lagoa da Música, que foi uma noite sanguinária, né, conhecida, ficou na história, está na literatura, está na música, mas ele ronda meio que o imaginário das pessoas com um certo fascínio, assim, um certo suspense, pela questão da degola ter sido uma prática cruel e por essa noite fatídica ter sido uma degola coletiva, né? Que, sabe que quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então essa história chega até 300 degolados numa noite. É conhecida no Rio Grande do Sul e Brasil afora como a Noite dos 300 Degolados. Mas uns historiadores dizem que podem ter sido 33 ou até 13, né? Mas a história ronda esse imaginário, enfim. Mas o que a gente tenta mostrar nesse filme? A gente tenta começar ele com um clima de suspense, né? Onde a personagem prende a atenção do espectador com um clima de suspense e um certo medo, assim, um certo pesar em torno dessa coisa do sangue, né? Da crueldade. Mas depois o filme dá uma virada, né? O filme dá uma virada e ela começa então a se emocionar e contar o lado do personagem. Né? Que ele tinha um motivo, ele era movido por esse, e ela fala isso no texto, movido por esse sentimento de vingança. Porque a Revolução Federalista, ela teve muito essa prática da crueldade e a faca era a arma da época, né? Então, eu acho que Adão La Torre, ele sofre um certo estigma por ser uruguaio, por ser negro, por ser pobre, e aí ele é meio que estigmatizado na história. Né? E quando eu roteirizei essa história, eu pensei justamente em desmistificar isso, em contar o outro lado do personagem também, que teve sua família assassinada, que teve o estupro das menores, e tudo isso foi liderado pelo Maneco Pedroso, né? Que era dos pica-paus, enfim. Então, naquela noite, ele tem a oportunidade da vingança porque o Maneco estava entre os prisioneiros capturados na Mangueira. Então, ele ali tem essa oportunidade, essa vingança ficou na história. Aquela frase famosa do final do filme, quanto vale a vida de um homem para ti, negro? E ele diz, a vida de um homem de bem vale muito para mim, mas a tua não vale nada, está no fio da minha faca. Essa frase é conhecida na zona de fronteira, no Uruguai, no Brasil, assim, praticamente por todas as pessoas que conhecem, que não conhecem história. Então, esse personagem, ele está em certos poemas, tem uma música do Antônio Augusto Ferreira, que ele é tema, né? Mas eu achei que ele merecia uma atenção mais especial. Eu acho que ele merece, inclusive, um livro, ou até um longa, até mesmo. Mas achei que ele merecia essa história ser materializada assim, num curta. Tem uma profundidade dramática, ele é bem intenso dramaticamente, assim, para retratar, tipo, ele... oferece grandes possibilidades para ser retratado, né? Principalmente no audiovisual, né? Exatamente, é o que a gente tenta externar, né, no filme para que as pessoas conheçam mais a história do Adão La Torre, né? As pessoas que assistiram o filme já no festival e tal, e outra mostra que a gente fez, as pessoas dizem, nossa, eu sabia que ele era um degolador, né? Mas eu não sabia que
Não sabia que tinha acontecido isso, não sabia esse lado da história. E acho que é interessante a gente contar esse lado da história. A história, ela é contada, mas ela deixa muitas brechas, assim, nas entrelinhas, né? E Bagé é uma região muito rica, a fronteira é uma região muito rica, com muitas dessas histórias, onde a gente pode estar revivendo a memória, né? A nossa memória, a nossa própria história, através do cinema. E a gente vem buscando isso, né? Essa militância pelo cinema na região. Bom, já conseguiram colocar, inclusive, um festival de audiovisual lá, o Cinema Entre Fronteiras, né? Desde que ano tem já o festival? O Festival Internacional de Cinema da Fronteira já chegou à sua 6ª edição, né? Começou com uma mostra de curtas, uma singela mostra de curtas, promovida pela Associação Pró Santa Teresa, né? Que é a entidade realizadora deste festival, com outras parcerias, enfim. E depois ele veio na 2ª mostra, no ano seguinte, na 3ª ele virou um festival, na 4ª já tornou-se internacional e vem crescendo, né? Esse movimento, esse festival vem crescendo, vem se consolidando. Hoje já é um festival conhecido no Brasil. Bom, não é à toa, porque também está sendo produzido cada vez mais, não só pessoas que saíram de Bagé para produzir aqui na região metropolitana, mais ao centro do estado, mas também continua sendo feito lá. Inclusive, você está com um ponto de cultura. Queria saber como é que está a questão da produção. Tu vai continuar produzindo? O que tu tem em planos para fazer adiante, depois do Adão La Torre? E se esse ponto de cultura, ou como estão esse pessoal organizado para continuar a produção em Bagé? A gente conquistou, né, um ponto de cultura, através da Procultura, Cultura Viva, no MINC e tal, e esse ponto tem o foco na produção audiovisual, que é justamente desenvolver essa identidade cultural da zona de fronteira através do audiovisual. Então, a gente agora já conseguiu adquirir o equipamento, já comprou câmera, já comprou ilha de edição, e agora a gente tem um plano de trabalho com oficinas, com uma série de questões, mas esse ponto ele já vem com ações, já tem uma produção significativa em escolas e outras produções independentes. Ele trabalha em rede, né? Tem um comitê gestor que compõe esse ponto, que tem universidade particular, universidade federal, tem a UERGS, a estadual, tem o IFSUL, tem ONGs e tem outros segmentos da sociedade, escolas, que compõem esse ponto. Então, a gente trabalha em rede, reforçando o próprio filme La Torre, é um exemplo disso, né? O pessoal do curso de música da Universidade Federal fez a trilha do filme, que inclusive acho que ficou muito bem, porque eles remetem a um candombe, tu vê a questão do batuque e tal, remetem ao candombe pelo personagem ser negro e uruguaio, né? Então os alunos do curso de música fizeram essa pesquisa, fizeram essa trilha, a gente buscou parcerias para fazer e tem tudo para desenvolver, assim, trabalhando em rede, né? E a trilha do filme ficou ótima, enfim, foi uma bela experiência, a primeira experiência do ponto de cultura em que a gente se une, né, para desmistificar mais essa coisa. É difícil fazer cinema, é difícil, mas se tu trabalhar em rede, né, as coisas vão se abrindo. A ideia é essa, a gente trabalhar em rede. E a ideia é que o ponto de cultura desenvolva mais a produção audiovisual, né, a partir de agora, que a gente já tem equipamento. A montagem dos filmes era uma coisa difícil para a gente, né? Porque é caro se tu vai locar uma produtora. E tu tem que ter na mão, né? Essa facilidade para montar os filmes. E agora acho que a gente precisa qualificar um pouco mais o pessoal, fazer essas oficinas em todas as áreas do cinema, né? Poder estar profissionalizando mais a questão da cenografia, da maquiagem, do figurino, da fotografia, da própria montagem. Então, o ponto vai trabalhar isso, vai trabalhar em rede, vai trabalhar também nesse contato com o Uruguai, fazer essa troca. Bom, o espaço é propício para isso, né? A própria fronteira, tipo, que é bem recorrente até em coisas que tu já fizeste, outro documentário que tu fez, trata muito sobre esse trânsito entre um lado e o outro da fronteira, e também fazer um cinema com um sotaque, literalmente, podemos dizer assim, porque o La Torre tem muito disso, né? De enfatiza não só uma cara, um pensamento, uma ideia estética visual, mas força também na questão do sotaque, né? Acho que é bem interessante. E até como as pessoas têm notado essa questão do sotaque. A primeira coisa que bate é o sotaque das meninas ali, né? Tem muito disso, né? A gente procurou ser real, né? Realmente falar como a gente fala na fronteira. E eu acho que é isso. Se tu quiser ser global, acho que tem que falar da tua aldeia, né? Para jogar no mundo esse contexto
da tua própria cultura, da tua própria identidade. E poder fazer isso através da produção audiovisual é uma coisa que a gente curte muito em Bagé e a gente quer muito fazer, tem muita gente querendo fazer. Então a gente está nessa militância aí, procurando agora encaixar a produção local lá em outros festivais pelo Brasil, né, e mostrar a nossa cara. E mostrar para os outros. É interessante também, numa questão de identidade, que as pessoas da região se vejam, né, tipo, registrada, tipo, reproduzida no cinema, então que às vezes é difícil de ter essa representatividade, mas também é importante mostrar para outras pessoas em vários lugares do mundo, né? Isso também é importante. Né? Exato, eu acho que quando um filme sai assim com uma perspectiva tão autêntica da identidade de uma região e ele vai para um outro estado, por exemplo, ele tem um impacto lá, né? Mas ele também é uma ação educativa no lugar onde ele foi realizado. Porque na medida que as pessoas fazem, né, elas têm uma ideia do que vai ser, mas quando elas enxergam pronto, elas também aprendem, também veem a coisa sobre um outro aspecto, né? É a questão de um outro filme que foi realizado lá, que é o filme Fronteira, que foi realizado numa escola em zona de fronteira, né? Onde se debate, é muito viva a coisa da fronteira, mas as pessoas vivem ali, né? Em Aceguá, Bagé, tudo ligado. As pessoas vivem ali, então para elas é uma coisa comum, faz parte do seu dia a dia, o dialeto que se cria ali, tudo mais. A diversidade de culturas, né? Tem colono alemão, tem árabe, tem uruguaio, tem brasileiro, tem gente da colônia do acampamento sem terra, né? Enfim, então as pessoas se juntam todas ali numa escola, os jovens, enfim. Um caldeirão multicultural. Um caldeirão multicultural, mas à medida que tu faz um filme com essas pessoas e elas assistem, elas começam a debater sobre si, sobre o outro e a ter uma visão mais ampla e enxergar melhor as coisas, né? Se enxergar melhor. Se enxergar melhor. Bom, Adriano, obrigado pela tua presença aqui. Bem-vindo ao Curta TVE. E a gente vai encerrando por aqui. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Bom, o Curta TVE, como eu disse, vai ficando por aqui, né? Mas tu pode continuar participando, conversando conosco, através daquele e-mail, o curta@tve.com.br, ou também da nossa fanpage lá no facebook.com/curtatve. Dúvidas, críticas, sugestões, tem um filme em qualquer lugar do estado que quer exibir, entre em contato. Até a próxima edição com mais da produção audiovisual gaúcha nacional. Tchau, tchau.